Eu estava mexendo nas minhas coisas, eu encontrei esse caderninho antigo que eu escrevi em 2019. E eu achei muitas coisas interessantes. E entre elas, 24 dias de consagração sobre o tema de arrependimento que eu tinha feito. E eu gostaria de trazer para cá pequenos vídeos que falam sobre essas reflexões. E hoje eu vou compartilhar com você o primeiro dia, que fala de Jeremias 5:3. Olá, eu sou Lana Gomes e seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você nem consegue ver direito, gente. Ó, olha aqui, foi de 2019. E lendo, antes de começar, eu percebi que muitas coisas ainda eu vivencio. Muitas coisas eu não tenho deixado de fazer e outras coisas eu tenho modificado. Mas eu quero agora nesse espaço, nesse cantinho, de tirar um tempinho também para estar falando sobre as maravilhas de Deus e o como Ele transforma o nosso coração, a nossa vida, e o quão é necessário que realmente nós venhamos nos arrepender dia após dia, para estar cada dia mais tendo um momento de intimidade com Ele, estar junto com Ele e vivenciando tudo aquilo que Ele tem para nós, que muitas vezes não é o que queremos, né? Mas é o que precisamos e que é muito melhor do que poderíamos sonhar, imaginar e vivenciar. E voltando aqui, o primeiro dia que eu tinha feito dessa consagração tá até aqui, ó, dia 1º de 4 de 2019, para você ter ideia. Eu pegava versículos, foi uma época que eu tava me sentindo muito afastada de Deus, então eu ia e gostaria de compreender mais sobre o que era esse arrependimento. Então eu comecei a ler versículos que falassem sobre arrependimento e fazer reflexões e anotações nesse caderno aqui sobre arrependimento. Agora sim, Jeremias 5:3. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Na época eu escrevi o seguinte: nessa vida existem altos e baixos. Há momentos que estamos tão satisfeitos com Deus que o nosso maior anseio é fazer sua vontade e o seu querer em nossas vidas, né? Isso é real, é muito real. Isso vive acontecendo comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com você também. Mas o tempo passa, né? E por diversos motivos nos perdemos no caminho. Consequentemente, saímos do propósito de buscar e de adoração contínua a Cristo. É a questão do relacionamento, que quanto mais a gente vai se afastando, a gente vai deixando de ter essa busca contínua, né? De estar na presença do nosso Deus. Corremos o tempo todo e muitas vezes nem sabemos para onde e por que corremos. Já parou para pensar? Uma vez eu vi uma frase que falava o seguinte: para que tanta correria se ninguém veio para ficar? E realmente é isso. A gente corre o tempo todo, a gente parece que está em dívida, né, com o tempo. 24 horas nunca é o suficiente, a gente fica para lá e para cá em busca do que realmente? O que realmente vai edificar a nossa vida, a nossa alma, né? E a gente realmente passa por isso. Confuso, preenchemos nossa alma com coisas banais, momentâneas, e assim perdemos a essência da adoração e do contato íntimo com o Espírito Santo, o nosso melhor amigo, aquele que Deus nos deixou, que Jesus subiu, né? Voltou para a glória, subiu e deixou conosco o Consolador, o nosso amigo Espírito Santo. Mas como nós ficamos confusos e começamos a preencher a nossa vida com essas coisas momentâneas, a gente se afasta, né? O Espírito Santo se afasta de nós, na verdade, né? E assim vai embora, né? A vontade, os anseios e lindas experiências que nós poderíamos estar vivendo se estivéssemos cada vez mais próximos, tendo um relacionamento íntimo próximo, de qualidade com o nosso Deus. Corrompemos o sagrado, né? Aquilo que edifica a nossa vida, a nossa alma, em busca de coisas momentâneas e passageiras. Trocamos nossas vidas de intimidade com o Altíssimo por míseras moedas. Muitas vezes nós fazemos isso por migalhas, por coisas momentâneas. Nós trocamos o alto valor, aquilo que foi custado com alto preço, coisas que nós
jamais poderemos pagar e Deus, na verdade, nem quer. E muitas vezes a gente realmente acredita que está buscando o melhor para nós. Eu faço isso o tempo todo. Sempre eu penso que estou vivendo para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, mas quando a gente para refletir bem, quando eu paro, sento e penso, eu fico onde eu me perdi, onde eu estou me perdendo, né? E aqui eu escrevi na época, mas pare para refletir que melhor é esse sem Deus. Mas é verdade, quando a gente menos se percebe, a gente está vivendo sem Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. A correria diária nos limita a tirarmos momentinhos a sós com Deus. Com o nosso Abba, Abba significa paizinho, né? Então, com coisas banais, entre aspas, digamos coisas triviais, né? Nós acordamos e muitas vezes a gente já está ali preocupado com a correria e não temos tempo para orar, para falar, Deus, obrigada por mais um dia acordar. E é nesses pequenos detalhes que cada dia mais nós vamos nos afastando de Deus e automaticamente endurecendo o nosso coração e deixando de ser vigilantes, deixando de ser perceptíveis às coisas que acontecem ao nosso redor. Endurecemos o nosso rosto, como diz o versículo, né? Na verdade, aqui de Jeremias, endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram-se a arrepender-se. Imagina para chegar a esse nível de endurecimento tão grande que você não consegue perceber que você está como uma rocha, que é difícil até você se arrepender ou perceber que você está nessa condição na sua vida. Eu não, tá tudo bem, eu não tenho tempo ali de quando eu acordo, mas depois durante o dia, na hora que eu tiver um momentinho, eu falo com Deus. E esse momentinho não chega. Inclusive eu fiz um outro vídeo que fala sobre isso. Mais tempo de intimidade com o nosso Deus. Mais tempo de qualidade. Depois que você ver esse vídeo, eu te convido a ver o próximo vídeo que fala sobre isso. Mais tempo de intimidade com o nosso Deus. E nas coisas bobas do nosso dia a dia, nós acabamos deixando de viver esse momento de intimidade com o nosso Deus. É necessário que nós paramos um tempo de qualidade para orar, para ler a palavra, para meditar, para escrever, assim como eu gosto de fazer. Mas às vezes, nas coisas do nosso dia a dia, nós deixamos de olhar para o céu, porque nós focamos na correria diária, a ponto de endurecermos o nosso coração e não nos arrependermos de coisas que não edificam a nossa vida e que não nos aproximam da vontade do nosso Deus. Endurecemos o nosso rosto quando deixamos de cuidar das coisas que vêm de Deus. Quando paramos de buscar aquilo que nos traz a verdadeira fonte de vida eterna. Deus quer edificar a nossa vida, quer edificar a nossa alma, quer que nós vivamos os frutos do Espírito Santo, quer que nós tenhamos uma mentalidade, uma mudança de mente, ou seja, uma metanoia, né, que se diz, uma mudança de mente para viver aquilo que agrada a Deus. Não ficar preocupado com coisas que são passageiras, nós até sabemos, mas na prática muitas vezes nós não agimos como tais, que buscam as coisas de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Ou seja, a vida eterna. E Jeremias 5:21, eu fiz um resumão, né, do que está escrito, que nos diz: ouvimos, vemos e enxergamos seus feitos, sua vontade, seu querer e seu cuidado, amor e fidelidade. Mas mesmo assim, não nos arrependemos, não damos ouvidos àquilo que tem sido evidenciado em nós. Quantas vezes falamos com Deus e prometemos mudanças, fidelidade, lealdade, porém nossa prática não condizem com as nossas juras. Às vezes Deus nos livra de algo, às vezes Deus é misericordioso, é algo que nós pedimos, né? Por sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos concede. Mas a gente, às vezes, deixa Deus pra lá. Muitas vezes a gente faz Deus como apenas aquela pessoa que a gente tá ali, Deus, faça a minha vontade, faça a minha vontade. Só que a gente jura que tá fazendo a vontade dele, mas na verdade a gente tá pedindo coisas para edificar a nossa vida carnal, terrena. E deixamos de viver uma vida plena com o nosso Deus, uma vida espiritual, né? E eu falo isso pra mim mesmo.
e revendo tudo isso, edifica demais a minha vida. Eu espero que de alguma maneira tu esteja edificando a sua vida também. E é muito bom reler isso e voltar a refletir sobre isso. Em Jeremias 5:2, juramos pelo nome do Senhor, mas juramos falsamente, pois não cumprimos. Falta-nos princípio de arrependimento. Foi observações que eu escrevi, lendo Jeremias 5:2. Damos lugar à carne e não respeitamos o Espírito Santo, que nos permite efetuar a boa e agradável vontade de Deus. Existem os que nunca tiveram experiências com Deus, por isso seus corações estão duros, porque ainda seus olhos estão fechados, ou porque não buscaram ter vontade de conhecer e prosseguir e conhecer a Cristo, a Deus, ou outros que simplesmente ainda não tiveram experiências mesmo, para edificação da sua vida. Mas existem pessoas que já conhecem e já tiveram experiências com Deus. Mas esses só conhecem de ouvir falar. Existem muitos relatos na Bíblia que existiam pessoas tipo Jó, que fala: antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço por ter experiências com o Senhor. Gente, que maravilha, Mais do que ouvir uma pessoa falar, é a gente ter experiência com Deus vivo, que ressuscitou e que virá para nos buscar e que quer estar conosco todos os dias. E isso é lindo demais. Então, voltando, existem pessoas que tiveram experiências, mas esses só conheceram de ouvir falar, não entenderam, embora eu tenha passado por experiências, não penetrou em seu coração. Existem pessoas assim também, que Deus livra, e aí a pessoa fala: agora, meu Deus me livrou de tal situação, agora eu vou mudar e tal. Mas o primeiro vento que vem, leva tudo aquilo que Deus estava semeando no coração daquela pessoa, porque não penetrou, o coração tá tão duro, ele não compreendeu o que realmente é o arrependimento, porque depois dessa experiência de ter esses 24 dias de leituras sobre questões de arrependimento, uma das coisas que eu compreendi que o verdadeiro arrependimento, você toma consciência daquilo de errado que você fez e você não quer fazer mais, você não deseja. E é muito além de ter o remorso: ai, nossa, eu errei, agora eu tô com a consciência pesada em relação a isso. Não, você tem consciência do seu pecado e você não quer fazer mais. E isso é quando penetra no seu coração, é quando o seu coração permite ser quebrantado, e aí sim, Deus começa a fazer a obra, O Espírito Santo, quando realmente o Espírito Santo nos convence de todo pecado, que nós não somos nada e permaneceremos sendo nada. Por isso que nós ficamos buscando por coisas vãs, supérfluas, triviais, que são passageiras, e no fim nós não somos nada sem Deus na nossa vida. Então, quando nós compreendemos isso, nós deixamos de endurecer o nosso coração. Embora tenha passado por experiências, não penetrou em seu coração o significado de quem é Deus, de sua verdade, de seu querer, do real motivo do sacrifício de morte e cruz no Calvário. A sua infinita graça, o seu infinito favor imerecido. Que não tenha nada que possamos fazer que vá pagar isso, Antes se corrompem, se desviam do alvo, se rebelam contra Deus, fazendo só até onde lhes convém. Isso aqui é muito quando a gente cria os nossos próprios deuses. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu gosto, o Deus que eu acredito, o Deus que eu amo, não é esse Deus que estão me apresentando. E aí a gente começa a buscar a servir a Deus só até onde nos convém. E não é bem assim. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na Bíblia, quando nós queremos verdadeiramente ter um relacionamento com Deus, a gente compreende o princípio de renúncia. Que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E renúncia. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não é bem só quando nos convém e quando está tudo bem para a nossa vida. Não é verdade?
ou até mesmo buscam outros deuses. E deuses em todos os sentidos. Às vezes é o nosso próprio marido, ou os nossos filhos, ou a nossa casa, né? São deuses que a gente coloca todo o nosso coração. Ah, não vou ter um tempo de qualidade com Deus agora, não vou orar agora porque eu preciso organizar a casa, nós precisamos fazer todas essas coisas. E no vídeo, o outro vídeo que eu fiz, fala também um pouco sobre isso. Nós precisamos sim manter a rotina da nossa casa, o nosso trabalho, os nossos filhos, ter tempo com o nosso esposo. Precisamos passar por todas essas etapas. Mas não podemos fazer essas coisas de Deus, de ídolos no nosso coração. Nada dessas coisas podem estar acima do nosso Deus. Mesmo Deus cuidando de nós e sanando todas as nossas necessidades, buscamos coisas momentâneas. Nos prostramos ao dinheiro e nem percebemos muitas vezes, né? Muita questão, tipo assim, eu preciso de uma estabilidade maior, eu preciso de ter coisas que estão relacionadas ao dinheiro de alguma maneira. Dinheiro não é ruim, é bênção na vida de todas as pessoas, né? Só que a gente não pode colocar o nosso coração nele acima da vontade de Deus e daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nos deixamos levar por relacionamentos que não agradam a Deus. Nos amores, nos amigos, os colegas de trabalho, pessoas que conhecemos por aí, né? Fazendo dessas pessoas até certos deuses também, ocupando o lugar do nosso Deus, fazendo essas pessoas de ídolos, digamos assim, né? Em Jeremias 5:7, nos afastamos de Deus de tal maneira que toleramos o pecado consciente, pois não tememos mais a Deus, não nos dói em nossa alma, pois já estamos tão duros que afastamos o Espírito Santo. Lembrando que é meio que uma paráfrase, né? Essas referências bíblicas que eu trago e são observações e reflexões que eu tive, né? E escrevi com as minhas próprias palavras, né? A minha visão sobre essas reflexões. Damos tamanha força ao pecado que nos enfraquecemos e, consequentemente, não lutamos contra a carne. Nossa natureza humana vence e nosso caráter em Cristo se vai. Os nossos corações se tornam torpes, corrompidos, né? Pecaminosos cada vez mais, endurecidos cada vez mais, e não cremos mais em Deus. Às vezes até cremos, mas não vivemos para a glória de Deus. Se a gente parar para ver mesmo, se a gente sentar e fizer uma lista mesmo, a gente não está vivendo para a glória de Deus, a gente vive para os nossos deuses, para os nossos ídolos corriqueiros, menos para a glória de Deus, menos para a vontade de Deus. Muitas vezes eu me peguei nisso, infelizmente. Mas Deus cuida de nós. Deus tem misericórdia da nossa vida tão grande, Deus é tão longânimo que Ele é misericordioso com nós ao mesmo tempo. Sua graça realmente é infinita, que mesmo nós sendo assim, endurecendo nosso coração, sendo pecaminosos, colocando outros ídolos, Ele nos chama, dia após dia, a viver o arrependimento, ter consciência do que nós fazemos de errado e nos permite voltar a ter experiências com Ele, voltar a ter uma vida plena com Ele. Quantas vezes caímos em enganos e ficamos exatamente como pássaros presos em gaiolas, como o coração contaminado de obras más. Essa referência de pássaro em gaiolas está em Jeremias 5:27. Perdemos a compaixão, o amor, o cuidado com vidas e até mesmo enterramos nossos dons e talentos, pois deixamos de realizar nossas obras nele e para Ele, e passamos cada vez mais a viver para nós, para a nossa vida. Colocamos muitas vezes a gente como o centro da nossa vida, e nós nos esquecemos que por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando nós passamos a ser o centro dessas coisas, como Deus vai estar lá? Como vamos viver a plenitude do que Ele sonhou para nós, se muitas vezes nós nos colocamos como ídolos das nossas próprias vidas? Lutamos e somos vencidos por nós, pelos ídolos, pelos deuses, pois estamos longe do Criador. Para que consigamos vencer a carne, é necessário amolecer o nosso coração. E
é realmente isso. Se nós queremos realmente voltarmos para viver a vontade de Deus, ou conhecermos e prosseguirmos e conhecer esse nosso Deus, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, temos que nos arrepender e querer viver o novo de Deus, deixando as coisas velhas para trás e aprendendo que é uma vida assim de renúncia, que nós precisamos deixar coisas para lá, para buscarmos esse Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Paizinho, Abba. E muitas vezes também nós precisamos tirar a escama dos nossos olhos, né? Abrir os ouvidos e voltar a buscar aquilo que nos traz esperança, mas esperança de uma vida eterna, de uma vida plena. Esse mundo a gente sabe que ele é caído. Nós fazemos a nossa parte aqui, mas não tem que ser prioridade na nossa vida. Nossa prioridade tem que ser nosso pensamento com coisas celestiais, com a vida eterna, com aquilo que nos aproxima de Deus. Temos que mudar a nossa consciência, o nosso coração, para viver aquilo que Deus quer na nossa vida em plenitude. Para, já caminhando para o final, né, eu gostaria de te convidar primeiramente para se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo trazer mais vídeos relacionados a este tema, né, de arrependimento. E agora que eu achei esse caderninho, eu quero compartilhar muita coisa do que eu escrevi aqui com você. Então se inscreva no canal, vem estar aqui. Gostaria que você comentasse também suas experiências com Deus, né? O que você concorda ou discorda do que eu trouxe. Traga uma nova visão para que juntas nós possamos edificar as nossas vidas, né? E nos aproximar cada vez mais de Deus e ter um relacionamento, e estar com pessoas que faz com que a gente chega nisso, né, de estar cada vez mais próximo com o nosso Deus. Que quem nos convence de todo mal, de todo erro, de todo pecado é o Espírito Santo. Mas se junto nós possamos ter uma mentalidade voltada a Cristo, é muito bom para a edificação da nossa vida, da nossa fé, né? Então, vamos lá. Para que consigamos vencer a carne, é necessário amolecer o coração. Rever nossas práticas, recuperar o nosso coração da corrupção desse mundo. Então, como que a gente pode fazer para recuperar, né? Hoje, refletindo sobre, eu cheguei à conclusão de que, observando muito bem os streams que a gente está, os canais abertos que nós estamos, os vínculos de amizade que nós temos, as leituras que nós estamos fazendo, e está cada vez mais em busca daquilo que edifica a nossa vida espiritual mesmo, sendo livros que realmente são cristocêntricos, que edificam a nossa vida, sendo a Bíblia, a oração. Essas coisas, elas desintoxicam e elas nos fazem olhar mais para Deus e deixar Deus no devido lugar, que é primeiro lugar, buscar, né, a Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Então colocar ele no topo, que é o lugar dele, e deixar as outras coisas triviais, que tudo vem depois, tudo é acrescentado, aquilo que edifica a nossa vida e que é para a vontade de Deus, é muito maior do que a nossa vontade, né? Muito maior que os nossos sonhos, muito melhor para a nossa vida, é viver isso, né? Então que a gente possa dar uma desintoxicada mesmo dessas coisas e voltar os nossos olhos para aquilo que edifica a nossa vida, a nossa mente e nosso coração. E, consequentemente, assim nós vamos conseguir, então, amolecer os nossos corações. Quem convence, falo novamente, de tudo é o Espírito Santo, que Deus, por sua infinita misericórdia e bondade, nos permite que Ele esteja conosco, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, nós cremos nesse Deus, nós passamos de criatura para filhos, serem chamados de filhos, né? Filhos por adoção. Então, assim, Deus vai nos moldando, vai moldando nosso caráter, moldando nosso coração, nossa mente, nossa consciência, mas nós temos que ter uma busca constante para a edificação da nossa vida e da nossa fé. Tire as escamas dos olhos, abra os ouvidos e volte a buscar aquilo que lhe traz esperança de vida eterna. Chega de endurecer os nossos rostos, assim como diz a referência, né, de Jeremias 5:3, né? Endurecerão o rosto mais que a rocha e recusarão se arrepender-se. Que a gente não seja essa galera,
né, da época lá de Jeremias, que a gente não fica tão duro a ponto de não querer se arrepender, que a gente amoleça o nosso coração e que a gente queira sim se arrepender e voltar a buscar a nosso Deus e seguir a vontade de nosso Deus, negar a nós mesmos, renunciar à nossa carne e buscar aquilo que edifica a nossa alma para a vida eterna. É o tempo de voltar-se para Cristo, é tempo de se arrepender, tempo de reconhecer que nada somos ou podemos fazer sem a presença do Espírito Santo. Então, para que nós possamos ter mais experiência com nosso Deus e que o Espírito Santo venha nos convencer cada dia mais, nós temos que nos arrepender e deixar de lado aquilo que não edifica a nossa vida, de uma vez por toda, né, mulher? Eu e tu vamos começar de uma vez por toda, voltar, né, na verdade, a fazer isso, né? Coloque seu rosto no pó quantas vezes for necessário. Ore mesmo, busque a Deus. Né? Esse coloque seu rosto no pó é uma expressão que eu conheci muito quando eu me converti. Era uma expressão que era muito dita, né? Mas é orar, é buscar, era estar cada vez mais com sede de buscar a verdade, a vontade de Deus para a nossa vida, né? Até que Deus complete em você a obra que Ele tem preparado. Né? Deus, Ele tem como missão principal para a nossa vida é o ID, né? É encontrar outras pessoas, é falar da vontade e da verdade dele, é fazer com que essas outras pessoas compreendam que nós precisamos nos arrepender da nossa velha natureza e nos tornar filhos, né? E buscar cada vez mais. Então, para que nós possamos cumprir a obra dele, Deus tem misericórdia de nós, né? E que possamos viver cada dia mais a boa e perfeita vontade dele, mas que nós possamos cada vez mais buscar, conhecer e prosseguir conhecer a Deus. E eu encerro esse vídeo, pretendo trazer mais, assim, que eu tiver a oportunidade de estar gravando e trazendo. Mas, novamente, eu falo, se inscreva no canal, esteja aqui conosco, eu trago outros conteúdos, quero trazer conteúdos também voltados à maternidade, à luz da Bíblia. E eu sou mãe há 4 anos, e nesse período Deus tem me moldado muito a viver a maternidade à luz da Bíblia. Ele tem me ensinado dia após dia como fazer isso e como viver para a obra dele, através do cuidado dele, me ajudado a instruir os meus filhos no caminho. Não sou perfeita, sou falha todos os dias, mas sem Deus seria muito pior. E graças a Deus, literalmente, que eu o tenho, para ter uma maternidade mais leve. Eu te convido a estar por aqui, se inscreva no canal, um grande beijo no seu coração e tchau.